Olá, boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Cristo Redentor. É um prazer muito grande novamente podermos entrar em contato. E hoje nós vamos comentar a respeito do Mestre e o Apóstolo. Mas antes de iniciarmos os nossos comentários, vamos fazer uma pequena oração, a fim de que este momento seja coroado pela presença dos bons amigos. Então, fechando os nossos olhos, agradeçamos a Deus que nos dá a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de sermos esclarecidos pela sua mensagem. Obrigado, Senhor, porque o teu amor está conosco, porque este amor nos envolve. E te pedimos que permaneças conosco, nos iluminando hoje e para todo sempre. Então, neste pequeno texto do Espírito Emmanuel, nós temos algumas considerações a respeito do paralelo entre Jesus e Kardec. É uma alegria muito grande no dia de hoje, 3 de outubro, podermos falar deste missionário que vem à Terra, então, num 3 de outubro de 1804. Viana de Carvalho, falando-nos a respeito de Allan Kardec, vai dizer-nos que ele é o missionário do futuro. Um homem de fibra que, atendendo aos requisitos do plano espiritual, ao convite do próprio Jesus, desce à Terra para que, estando entre as criaturas, poder ser este porta-voz das mensagens e de uma nova doutrina. Como sabemos, este grandioso homem, antes de assumir a alcunha de Allan Kardec, foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido na França por ter sido um grande pedagogo, gramático francês, além de escrever outras obras a respeito também da matemática, da biologia e de outros campos do conhecimento. Quando, aos 50 anos, ele vai deparar-se com o fenômeno das mesas girantes. Era um estudioso do magnetismo, mas então, naquela oportunidade, falavam-lhe a respeito de um outro fenômeno de mesas que respondiam a perguntas. E ele, então, num primeiro momento, vai recusar, achando que fosse um desdobramento do próprio magnetismo, que aqueles fenômenos, então, pudessem ser explicados do movimento das mesas, à guisa, então, de uma magnetização. Mas depois, sabendo que as mesas respondiam às perguntas, ele, então, fica um tanto quanto curioso, pois não conseguia admitir que mesmo magnetizado um objeto pudesse tomar uma inteligência. E ele então vai assistir a algumas sessões, onde várias pessoas apenas observariam os fatos do magnetismo ou mesmo se utilizariam daqueles momentos para o divertimento e a frivolidade. O professor Rivail vai encontrar campo de estudo para uma ciência nova. E assim, então, debruça-se sobre aqueles fenômenos, mais tarde descobrindo serem eles realizados através do concurso de médiums, que eram então seres humanos dotados de algumas capacidades peculiares. Estes mesmos movimentos, estes fenômenos, eram feitos então pelos espíritos, aqueles que já estiveram na Terra e, partindo daqui, continuavam vivos, porque a morte não acaba com a vida. Ele debruça-se então sobre aqueles fenômenos e consegue estabelecer parâmetros e considerações novas. Enfeixa estes conhecimentos dentro de um livro e coloca então como título o Livro dos Espíritos, porque identificava que de forma alguma os conhecimentos ali eram dele, eram realmente conhecimentos dos espíritos. E por isso mesmo, ele
não poderia ali alardear o seu conhecimento. Estava na condição de um codificador, de alguém que observa, organiza e encadeia as ideias. Então, nesta circunstância, naquele 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na França, ele vai lançar aquele livro que, segundo Viana de Carvalho também, é um marco para a transformação da humanidade. Rendemos hoje graças a Allan Kardec pela oportunidade de conhecermos o Espiritismo, porque ele foi este missionário. Então, Emmanuel consegue fazer um paralelo, dizendo-nos de que Jesus é o mestre e Allan Kardec é o apóstolo. Em circunstâncias onde vamos observar a manifestação mediúnica e as circunstâncias, então, de estudo de Allan Kardec, poderemos observar antes delas o potencial divino que, através de Jesus, manifesta-se de alguma maneira descortinando para nós alguns desses fenômenos. Não é por outra razão que este Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque consegue nos demonstrar, explicando-nos de várias maneiras como aquela mensagem de Jesus pode ser entendida por cada um de nós. São possibilidades maravilhosas de crescimento, de aprendizado, de colocarmos em prática aqueles ensinamentos. Então aqui temos uma quantidade enorme de informações que chegam até nós através deste personagem, Allan Kardec. Quando então, em entrevista com o Espírito da Verdade, este vai lhe dizer a respeito da sua missão, dizendo que ele realmente fora escolhido pela espiritualidade superior para encabeçar aquele projeto de redenção da humanidade. O Espiritismo agora, no século XIX, teria o campo fácil para poder frutificar dentro do mundo. De alguma maneira, a sua semente havia sido plantada por Jesus, porquanto nos disse que mandaria o Consolador prometido. A árvore agora começava a desabrochar. Era a semente que havia ficado em latência, aguardando que o mundo tivesse condições científicas e filosóficas para compreender as suas mensagens, para então relembrar-nos a mensagem de Jesus e explicá-la. Naquele momento, o terreno estava propício, o campo estava a pleno vapor. As ideias intelectuais a respeito da ciência, da filosofia, dentro das academias, gritavam então, e dentro daquele caldeirão cultural de grandes pensadores, observávamos a humanidade, agora não mais cega pelos preceitos rigorosos das religiões. Não estava ali na condição daquela mesma humanidade que se levava ou deixava se levar pelas ideias dos outros. A ordem agora era que cada um pensasse, que cada um raciocinasse, que não aceitasse as ideias preconcebidas, nem, sobretudo, aquelas que paravam de ares místicos, de ares, então, esotéricos. Mas era necessário acreditar na ciência. O Espiritismo vinha, então, para o mundo para demonstrar-nos cientificamente, para comprovar entre os homens a respeito da imortalidade da alma. Se Jesus falara aos nossos corações, o Espiritismo agora falava às nossas mentes. Se o Mestre exemplificava a respeito da utilidade do bem e da necessidade da caridade entre as criaturas humanas, o Espiritismo vinha agora dar-nos as causas e motivos pelos quais o bem e a caridade conseguem impulsionar os seres humanos. Se Jesus, de alguma forma, estava na qualidade
do homem mais perfeito que veio à Terra, um espírito puro que desce então a estes arraiais. O Espiritismo vinha na condição daquele que ensinava-nos o caminho para chegarmos ao mesmo patamar de Jesus, para que pudéssemos então ser também espíritos puros. Então, é um trabalho complementar, um trabalho em que os dois, aos poucos, vão entrelaçando-se para darem-nos esta tônica, a tônica da transformação dos seres humanos. De cada um individualmente entender-se como parte de um processo de crescimento e de que nós não somos apenas estes pequeninos seres, mas somos muito mais do que isso. Nós não somos apenas estas criaturas humanas que, estando aqui, nascemos e morremos, mas somos criaturas espirituais que vivenciamos também uma experiência na Terra e que conseguimos sobreviver, assim como existimos antes deste corpo físico. O Espiritismo representaria para a humanidade a doutrina que conseguiria atender aos apelos científicos, aos apelos filosóficos, sem, contudo, perder o viés religioso, trazendo as consequências morais de todo o campo deste inúmero conhecimento. É então a aliança entre a religião e a ciência. Quando vários dos pensadores europeus haviam afirmado e decretado que Deus estava morto, o Espiritismo vem trazer-nos Deus novamente. Não como a figura teológica do ser que cria e pune as criaturas humanas, daquele então ser Senhor dos exércitos, mas como o Deus que é amor, e sendo amor, ama a cada um de nós. O processo de entendermos o Espiritismo dentro da humanidade é também o passo de entender a cada um de nós enquanto criaturas humanas. Porquanto esta doutrina maravilhosa vai apresentar aspectos que correspondem então a uma grande parcela da verdade. O Livro dos Espíritos é o feixe maior que consegue ali sintetizar grande parte do conhecimento humano. Então, enquanto uma obra desta doutrina nova, ele nos traz campos do conhecimento inimagináveis e ali teremos respostas ou, pelo menos, o caminho seguro para atender às nossas dúvidas. E tudo isso, de alguma maneira, é graças ao esforço, à dedicação, à entrega de Allan Kardec. Quando então o Espírito da Verdade lhe diz a respeito do seu papel enquanto missionário, ele logo pergunta: e se eu falhar? E o Espírito então diz: outro lhe substituirá, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um único homem. E aquele diálogo, que ainda transcorreria um pouco, dá-nos a entender que Allan Kardec tinha ciência de que a proposta era muito maior do que ele próprio. Então, quando um serviço é maior do que nós, quando o desafio ou a responsabilidade podem ser maiores do que nós próprios, é o momento de nós nos engrandecermos para sermos dignos da tarefa que, então, é designada a cada um de nós. E é isso que encontraremos no mestre Lyonês. Na qualidade, então, de um homem de ciência, ele se desdobraria dentro destes conceitos científicos. Segundo os seus biógrafos, iria então dedicar todo o resto da sua existência para esta doutrina. Imaginemos, por exemplo, que ele vai fazer com que as publicações, todas elas, fossem impressas às suas expensas. Ou seja,
faria com que cada um daqueles livros ou dos exemplares da revista espírita fossem então iniciados com seu próprio dinheiro, a fim de que aquela doutrina pudesse florescer, desenvolver-se, pudesse então ser divulgada de uma maneira adequada, não aguardando ali ou de forma alguma pretendendo considerações financeiras ou alguma vantagem. O dinheiro estava ali para ser empregado naquele novo momento. E se houvesse algum tipo de prejuízo, seria dele. Todo o lucro era utilizado para, então, fazerem as reimpressões e também para a articulação das novas obras. Ele coloca-se, então, como esta criatura que, de alguma maneira, vai sintetizar os valores do Evangelho. O valor da humildade, quando, de alguma maneira, esconde-se sobre o pseudônimo de Allan Kardec, a fim de que aquilo, enquanto pedagogo e homem de ciência, havia sido publicado sobre o seu nome, não pudesse causar um prejulgamento em relação à doutrina espírita. O livro sairia, então, com o nome de um autor desconhecido. Qualquer crítica que fosse feita seria feita em relação ao conteúdo e não ao passado do autor, que era, então, um inédito dentro da literatura francesa. Vai conseguir colocar-nos os pontos da abnegação, podendo abrir mão de grande parte da sua vida, numa circunstância em que economicamente ele estava tranquilo, em que grande parte da sua obra enquanto literato havia sido já publicada. Era então uma criatura que encontrava-se num local ou num ponto da sua vida de muita tranquilidade. E ele abnega dessa tranquilidade para desdobrar-se a respeito de uma ciência nova. Então percebemos a humildade, perceberemos a abnegação, perceberemos também a caridade, quando utilizar-se-ia destes conceitos para ajudar a outras pessoas, fazendo então com que a proposta do Espiritismo chegasse também aos corações. Se de alguma forma aquela doutrina nova falava às mentes, ela traria sempre a essência do Evangelho de Jesus, que consegue consolar os corações humanos. Antes de ser aquele que deveria esclarecer as mentes, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, na qualidade de Consolador, ele devia tocar aos nossos corações. Deveria, então, luarizar os nossos sofrimentos e dar-nos força diante de todas as dificuldades. É dessa maneira que entendemos esta criatura e poderemos perceber este missionário do futuro, como nos diz Viana de Carvalho. Enfrentaria, é certo, grandes dificuldades, como é natural dentro da tarefa daqueles que abraçam o bem. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada por ele como sendo o laboratório para os fenômenos mediúnicos, como também para as discussões filosóficas, rendeu-lhe alguns inimigos, mesmo entre aqueles que se diziam amigos. E perceberemos ali criaturas que se levantarão contra ele, especificamente. Alguns dizendo que ele queria fama, outros que gostaria de enriquecer às expensas do Espiritismo, ou que transformava então a doutrina numa opinião pessoal. Todos eles estavam ali na condição daqueles que não compreendiam a mensagem ou não puderam observar a figura do codificador como sendo este missionário. Observaremos também inimigos dentro da comunidade católica, que à época ainda tinha muita força na França, entre outros pensadores e mesmo em outros países, como no episódio do Auto de Fé de Barcelona.
São circunstâncias que demonstram esta personagem que desgastaria as suas forças, porquanto o seu médico pessoal havia lhe dito em várias circunstâncias para que ele pudesse trabalhar um pouco menos e descansar mais. Mesmo depois de desencarnado, este médico envia-lhe algumas mensagens dizendo-lhe que reduzisse o ritmo dos trabalhos porque o corpo não aguentaria. Gabriel Delany, no discurso que faz no momento do seu enterro, vai dizer então que dá-se com ele o que ocorre em algumas circunstâncias onde a espada acaba, de tão afiada, acaba por ferir a bainha. Então nos dá-nos uma ideia de que este homem era o homem preparado realmente, aquele escolhido de forma muito sábia pela espiritualidade superiora e que faz jus a esta escolha, colocando de que maneira esta personagem traz-nos o Espiritismo dentro da sua pulcritude. Então todos nós, na condição de espíritas, somos gratos a Allan Kardec, porque ele então revive os espíritos cristãos naquele momento da Idade Moderna, naquele em pleno século XIX, dizendo-nos então que é possível vivenciarmos a mensagem de Jesus em qualquer momento histórico, em qualquer circunstância, mesmo diante das dificuldades do caminho. Então, gostaríamos de deixar aqui a nossa gratidão a Allan Kardec. E assim como Viana de Carvalho vai dizer em uma de suas obras, glória a ti, Allan Kardec, porque nós somos aqueles que sabemos que viveremos para sempre. E isso por teu esforço, pela tua luta, pelo teu desempenho, pela tua dedicação. Então, Allan Kardec, na qualidade de codificador, representará para cada um de nós possibilidades novas. Representará, então, as condições que temos maravilhosas, inéditas dentro da humanidade, de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Agora apoiados pela ciência, agora apoiados pela filosofia, não mais temendo as grandes descobertas ou pensamento dos outros, não mais temendo as mazelas humanas, porque nos é dada a oportunidade de raciocinarmos por nós próprios. É nos dada, então, a possibilidade da fé raciocinada. Então, agradecemos imensamente a Allan Kardec. E hoje, quando lembramos do seu aniversário, quando lembramos-nos, então, deste momento, gostaríamos de deixar aqui a nossa gratidão a este homem que é realmente um missionário, um revolucionário dentro da humanidade. Então, que possamos também nos espelhar dentro da sua conduta para podermos desempenhar o papel de homens e mulheres dentro da humanidade que conseguem deixar a sua marca como um rastro de luz, seguindo os ensinos do Evangelho de Jesus. Então, agradecidos a Allan Kardec, vamos também pedir a Deus que possa nos abençoar.